O São Paulo está focado neste momento no Campeonato Brasileiro. E o José Paz chega diretamente do CCT da Barra Funda para falar da pedreira que o tricolor tem pela frente na competição. Acabamos de falar sobre isso. Grande noite para você, meu querido José Paz. Grande noite para você, Celso, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Gazeta Esportiva. Pedreira entre aspas, né, Celso? Porque nos últimos confrontos aí entre Flamengo e São Paulo, o São Paulo tem levado a melhor, mesmo o Flamengo tendo esse super time que tem no momento. A gente até preparou aí uma tela para mostrar para vocês alguns dados desse confronto recente entre Flamengo e São Paulo. Nas últimas 4 vezes em que essas duas equipes se enfrentaram, São Paulo venceu todas, foram 4 vitórias do Tricolor. O Tricolor marcou 11 gols, sofreu 3, enfim, tá bem demais. 2 jogos pela Copa do Brasil, 2 jogos pelo Brasileirão, e o São Paulo atropelando o Flamengo nesses últimos 4 confrontos. A última vez que o Flamengo venceu o São Paulo foi lá em 2017, pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, 2-0 para o Flamengo. Para você ter uma ideia, viu, Celso? Nas últimas 9 vezes em que essas duas equipes se enfrentaram, foram 6 vitórias do São Paulo e ainda 3 empates, rapaz. Mas, como bem disse aí o Garrafa, o São Paulo hoje tem 11 pontos no Campeonato Brasileiro, tá a 1 do Sport, tá perigando entrar na zona de rebaixamento. Aí eu pergunto para você, viu, Celso? Retrospecto importa no futebol? Porque se importar, o São Paulo tá bem demais para esse jogo diante do Flamengo. Na minha segunda entrada aqui direto do CCT da Barra Funda, a gente vai falar de um possível São Paulo para esse jogo de domingo contra o Flamengo lá no Maracanã, vai falar de Luciano e, claro, vai falar dele, Benedetto, Celso Cardoso. Daqui a pouquinho eu volto. Será o Benedetto? A gente se fala, conversa daqui a pouquinho, José Paz. Se vier que seja para estrear contra o Palmeiras. Não é? Só faltava isso. Na Libertadores. Só faltava isso. O Palmeirense, sabe como é que o Palmeirense chama Benedetto, né? É. Maledetto. Maledetto. E essa freguesia aí do Flamengo pesa nessa hora ou não? O César Sampaio me ensinou uma coisa muito legal. Ele disse assim, tem time que não encaixa com um determinado jogo de outro time. E ele citava especificamente Brasil e França. O Brasil jogar com a França é um horror. O time do Diniz, o Flamengo não conseguia ter encaixe. Não conseguia, não tinha jeito. Lembra que a estreia do Diniz foi contra o Jorge Jesus lá dentro do Maracanã e foi 0-0. Então, realmente, deu vareio e tal, não encaixava. Agora é um outro treinador, outra filosofia, o que não quer dizer que o encaixe não continue, a dificuldade de encaixe. Mas o Flamengo é favorito, claro que é favorito, o Flamengo é bem melhor, está jogando bom futebol. Mas, de repente, essa coisa de encaixe pega até pela camisa, né? Não dá certo. Vamos ver o que vai acontecer. E o Flamengo não só é favorito nesse jogo, como foi favorito em todos os outros jogos que perdeu. Perdeu todos. Perdeu todos. Então, quando o pessoal nas redes sociais vem pra cima da gente, você tá falando que o Corinthians é favorito, depois o time perde, ou o Palmeiras e tal. Favorito é uma coisa, precisa se confirmar dentro de campo. Tanto que se não fosse o Inter tropeçar lá diante do Corinthians, o Inter teria sido campeão e não o Flamengo. Exato. Então, o jogo é muito grande pro São Paulo, em função do rebaixamento. O São Paulo ele saiu da zona de rebaixamento. Time grande, no começo do campeonato, até por alguma circunstância, pode passar pela zona de rebaixamento. O problema é você voltar à zona de rebaixamento. E já estamos chegando à metade do campeonato. Então, eu fico muito. Acho que o São Paulo tem que estar muito atento. Muito ali, né? O São Paulo tem que estar muito atento com o Campeonato Brasileiro. Campeonato, claro que você não vai largar Libertadores, Copa do Brasil, mas Campeonato Brasileiro para o São Paulo, por tudo que ele vinha passando, é prioridade. Ele já tá, legal pra caramba, quartas de final da Libertadores, campeão paulista, já tirou o peso, tá com uma campanha legal, mas não vai ser rebaixado, né, cara? Isso aí. A propósito, mestre, pelo que a gente viu diante do Racing, dá pro São Paulo encarar esse Flamengo aí de igual para igual no Maracanã? Olha, seria excepcional para o São Paulo se ele conseguisse esse prodígio, né? Porque o time do Flamengo é muito melhor. E está mais bem treinado, está mais bem motivado do que o São Paulo. Mas se o São Paulo ganhar esse jogo, pode significar um momento de virada do tricolor na temporada, né? Não só no Campeonato Brasileiro, como também na Libertadores. Mas acho difícil. O Flamengo é muito mais time. No entanto, era mais time e também perdeu. Futebol, nego. Com Alexandre Silvestre.
e as notícias do Palmeiras. Destaque para o bom retrospecto palmeirense e para a sequência de jogos até o duelo contra o São Paulo pela Libertadores. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Celso, Garrafa, Flávio, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O meu coração já está trepidando, mas assim como os jogadores, os treinadores, os caras que trabalham lá dentro, né, dos clubes, o repórter também vira a chavinha. Terei de ser repórter isento, né, e torcer só nas horas vagas depois do trabalho. Então a minha chavinha será virada na hora certa, meus amigos. Como, por exemplo, agora, para falar desse Palmeiras, que vem de uma sequência incrível de vitórias, 8 vitórias consecutivas, de novo classificado para quartas de final da Libertadores, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Vamos recordar, porque recordar é viver, foram 6 triunfos consecutivos pelo Brasileirão, mais os 2 da Libertadores. Então o Palmeiras, que perdeu pela última vez para o Red Bull Bragantino do Flávio Prado, olha só, hein? Perdeu fora de casa e dali para frente ganhou do Bahia em casa 3-2. Ganhou do Internacional no Beira-Rio 2-1, venceu o Sport na Ilha do Retiro por 1-0, poderia ter feito mais do que os 2-0 que fez em cima do Grêmio no Allianz Parque, ganhou também do Santos 3-2 em casa, um jogo que estava mais ou menos resolvido e ficou complicado, e por fim bateu o Atlético Goianiense, que não é um time bobo, fora de casa 3-0, 6 vitórias no Campeonato Brasileiro, além daquelas 2 das oitavas da Libertadores, 1-0 lá e 1-0 aqui contra a Católica do Chile, nos jogos que deram a classificação ao Palmeiras, que vai pegar o São Paulo. Agora a gente, para projetar o que vem pela frente, até esse choque rei das quartas de final, o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras terá 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, sendo um deles contra o próprio São Paulo, hein? Então serão 2 jogos contra o São Paulo no Morumbi. Então vamos lá. O Palmeiras joga amanhã contra o Fluminense no Allianz Parque. Já já eu falo da preparação do Verdão do Abel para essa partida. No dia 31, ou seja, não nesse final de semana, no outro, clássico contra o São Paulo no Morumbi, Campeonato Brasileiro. Aí recebe o Fortaleza no dia 8 de agosto no Allianz Parque, para aí sim, na segunda semana de agosto, ou dia 10 ou dia 11, a Conmebol ainda vai definir, provavelmente numa dessas 2 datas, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo do mata-mata das quartas, o jogo que será realizado no Morumbi. Ponto positivo e raro para o Abel Ferreira. O Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil, foi desclassificado pelo CRB, então terá semanas livres pela primeira vez na vida desde que o Abel chegou por aqui na academia. Palmeiras joga de final de semana Campeonato Brasileiro, trabalha com tranquilidade ao longo da semana, nessas 2 próximas semanas, para preparar direitinho o time, tanto para os confrontos do Brasileirão, como esse mata-mata histórico, mais um, diante do São Paulo na Libertadores. Já já eu volto para falar da situação do lateral esquerdo, hein? O Vinha tá indo e o Jorge já chegou. Tá certo, Silvestre. Então a gente aguarda você com as informações do Palmeiras. Curiosamente, desde que o Abel reclamou que precisava de reforços naquela derrota para o Bragantino, só venceu. Ou seja, não precisava de reforços, coisa nenhuma. É verdade. E detalhe, né? Agora 2 semanas cheias para o português, quem sabe a gente não vai ter o Abel mais leve, mais tranquilo, porque ele começou a ficar irritado com o negócio do calendário. Foi ali que degringolou o português, né? Então, Abel, queremos você, assim como você chegou, mais leve e tal, vai ter 2 semanas para treinar o time. Vamos ver qual a confusão que ele vai arrumar. Porque... E é na pausa que se sabe quem é quem, né, Flávio? Mas ele tinha razão, eu concordo com ele. Benefício do futebol brasileiro, como o Jorge Jesus reclamou, como o Cruyff está reclamando, como o São Paulo reclamava. Nosso calendário é ridículo, é nojento, né? Uma coisa horrorosa, não permite jogar bola. Agora, claro que quando o time vence é diferente, você fica diferente, você fica mais leve. E o Palmeiras, ele recebeu alguns jogadores que ajudaram bastante. O Daverson, o Dudu, né? São 2 caras que ajudaram bem. Então, eu acho que a tendência... Dentro da normalidade, o Palmeiras será campeão brasileiro. Dentro da normalidade, o Palmeiras será campeão brasileiro. Libertadores já é outra coisa. Porque tem pode ser assim também. Você acha, você acha que o Flamengo não tem um gás para brigar, o Atlético? Para o Campeonato Brasileiro? Você vê, eu acho que o Palmeiras está muito na frente, né? Do Flamengo, sim, mas o Atlético, você acha que o Atlético não tem pegada. Para mim, não tem pegada para pegar o... Não tem elenco, não tem pegada para pegar o Palmeiras. Mas... A gente quer ver, a gente quer ver coisa bacana rolando.